Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Araújo. Sejam bem-vindos à série de vídeos sobre mediunidade que vou colocando ao longo do tempo aqui no nosso canal. O pessoal está acostumado aqui com as informações sobre Reiki e informações adjacentes, e agora eu vou falar diretamente ao longo desse período sobre a mediunidade, o que é. Eu vou tentar abarcar a maior parte das religiões, como é a manifestações, vou buscar bibliografia, vou buscar indicações de livros, mas sem um fundamento religioso específico. Hoje eu me encontro bem holístico, então eu vou fazer essa ponte entre mediunidade e terapia holística, o ponto de equilíbrio entre as duas ali, onde até uma parte é o trabalho holístico, até a outra parte já se torna um trabalho espiritual. E aí, ao longo dos tempos, nós vamos entrando em todos os assuntos ao longo da história, como foi trabalhado essa questão da mediunidade. Então, cada vídeo vai ter um tema, cada vídeo vou discorrer sobre um assunto. Eu sei que hoje existe uma indústria gigantesca de livros, vídeos e depoimentos. Então, hoje não tem mais nada escondido. Quem quer, coloca no Google, no YouTube, joga o assunto e vai aparecer milhares de informações sobre tal assunto. Então, o que eu quero hoje é compartilhar experiências. Isso é o que eu acho que vale. Então, a ideia é bem essa: compartilhar minha experiência mediúnica e, a partir disso, esclarecer as pessoas que cheguem até meus vídeos, que cheguem até aqui. Hoje eu dou mais um passo, né? Assim, atualmente, nesse ano aí de 2018, eu dou mais um passo onde eu me torno... eu começo a dirigir um centro e urge essa necessidade de esclarecer melhor as pessoas sobre o que é mediunidade. Então eu vou colocar sobre o meu ponto de vista, vou colocar essa interação com o invisível, vou tentar trazer a maior gama de assuntos, como eu falei, desde os mais simples até os assuntos mais delicados, até os assuntos mais complexos. Vamos tocar em todos os pontos: Umbanda, Kardecismo, Candomblé, dentro das igrejas no geral, porque médium por médium todos somos, porque somos espíritos, todos somos espíritos. Então, a partir do momento em que todos somos espíritos, então entende-se que todos temos a capacidade de contato e interação com o invisível. Então nós vamos partir daí. E aí esse contato com o invisível eu vou tentar colorir da melhor forma possível, como esse contato pode se dar de forma consciente, porque ele se dá a todo momento. A todo momento estamos sendo influenciados, em todo momento estamos influenciando, a todo momento estamos recebendo informação, a todo momento estamos emanando informação. E a partir do momento que estamos emanando e recebendo, estamos ativando vários dons, cada um com sua capacidade, cada um com a sua força de interação e de tradução do que chega, ou de entendimento do que sai, ou de entendimento do que está, como está, por que está, né? A informação acumulada ao longo do tempo, porque certas coisas acontecem na minha vida, qual é essa interação com o divino, como se dá essa comunicação,
como se dá essa comunicação e como podemos, no meio disso tudo, nos entendermos nas 7 dimensões em que vibramos. A mediunidade não é só um contato com o espírito, não. É entender como que um pensamento chega até mim, quando alguém pensa em mim, ou quando a pessoa recebe o que eu penso. Eu entender que alguém sentado do meu lado, eu posso estar absorvendo algo dessa pessoa. E aí, se eu não entendo que eu estou absorvendo algo dessa pessoa, logo eu, eu começo a interagir com isso e levar isso para a minha vida e eu acho que isso é meu. E aí isso pode pesar. Vamos falar também sobre a questão de como a história das religiões, as seculares, as milenares aí, tentaram colocar medo nas pessoas para que elas mesmas não acessassem por si, para elas acreditarem que a conexão é fora. E o primeiro do espírito é entender, prazer, oi, tudo bem? Bom dia, você tem um espírito dentro de você. Essa carne aqui é uma dimensão dele, mas não é só ele. E aí, até fazer essa reversão de pensamento, de achar que Deus é fora, mas na verdade ele é dentro, até fazer isso bate em muitas crenças, tromba em medos ancestrais, em medos medievais, bate em muitas coisas onde, ou mesmo até no não acreditar, a pessoa sabe que tem, e aí de repente ela não acredita. Mas como eu estava dizendo agora há pouco, os nossos dons eles não estão nem aí para o que a gente acredita, porque ele simplesmente está ao longo da vida. E aí são 2 opções. Ou tenta bloquear, né? O tal do médium que adora bater no peito e falar: ah, eu sou médium não desenvolvido, só que eu não trabalhei. Eu bloqueei, eu pedi para não ver. Olha, se você fosse mesmo, não tinha nada que bloqueasse. Seria só negar e aí, de repente, isso ao longo da sua vida e estourar como um presente na sua cama. Isso não é castigo. Não é castigo. O dom não é castigo. Então, quanto mais cedo a gente abraça o nosso dom, independente da religião, mais tranquilo nós ficamos com nós mesmos. Então, essa é só a introdução. Eu estou fazendo ela bem ao natural, assim serão os vídeos. Eu vou buscar as referências, mas os vídeos eles vão ser de forma bem natural, num tipo de bate-papo. E nesse primeiro vídeo, a ideia é dar uma explanação geral, contar a minha experiência pessoal com a mediunidade e a forma que foi se abrindo e como foi se desenvolvendo e até onde eu fui. Então, assim, hoje eu tenho contato claro e permanente com eles. Tento levar isso da forma mais natural possível, que por si só já é sobrenatural, e apresentar da forma mais direta e fazer com que as pessoas se identifiquem com isso, sem uma forma doutrinária, como se só eu soubesse ou sob somente algum ângulo religioso. A certa hora eu vou dar mais atenção lá na frente. A ideia é que faça 108 vídeos, pode ser um pouco menos, um pouco mais, vai depender do menu espiritual aí. Lá na frente eu vou dar um pouco mais de atenção à Umbanda, aos guias, às formas de atuação da Umbanda, mas até lá eu vou dando uma explanação geral, porque eu entendo que quem chega hoje no plano energético, né, se dá conta dos seus dons e que dá para atuar com eles aqui no plano físico, eu vejo que as pessoas elas chegam com a salada mística, né? Chega com aquele monte de informação e que no fundo
gera uma série de bloqueios. Gera uma série de bloqueios porque a pessoa tem muita informação na mão, mas a prática nenhuma. Eu tenho dito que eu prefiro que a pessoa nem tenha informação, mas chegue crua e disposta a se abrir. É isso que precisa. Porque às vezes se encarcera atrás de um livro. Ah, eu sei disso porque eu li num livro. E aí na hora que está ouvindo da boca de um espírito tem preconceito. Mas por quê? Será que essa pessoa esqueceu que alguém que escreveu um livro um dia estava incorporado ou estava inspirado por um espírito? Então, é esse tipo de coisa. Porque existe muito falso moralismo, mas mediunidade também é de se ter cuidado, assim, é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para passar o meu ponto de vista, porque, assim, com mediunidade é o seguinte, não sabe brincar, não desce pro play, entendeu? Não vai mexer com o que você não sabe, não estou colocando medo, estou trazendo, porque às vezes, assim, vamos trazer um parâmetro moral, não estou querendo pôr moral, mas um parâmetro moral para mediunidade, porque mediunidade é muito simples, no astral, igual atrai igual. Então, a partir do momento que eu estou vibrando com algo, eu atraio esse algo para mim. Se eu sou caloteiro, se eu sou estelionatário, se eu quero exercer influência energética sobre a mente das pessoas, eu vou atrair espíritos que vibram nisso e eu vou atrair pessoas que querem passar por isso. Então, e karmicamente isso gera uma energia terrível. Então, antes de vou passar essas questões sobre como você conseguir lidar com essa mediunidade já de forma positiva. Porque a maioria das pessoas, às vezes, todo mundo, todo ser humano, alguma vez já passou uma experiência sobrenatural. Eu, pelo menos, não tenho notícia de nenhuma pessoa que não tenha passado por alguma experiência que não soube explicar, de sensação, algo que a crença não abarque. Então, a partir disso, a maioria das pessoas que tem o dom aberto, né, principalmente esse de comunicação com outro meio, com outro mundo, geralmente tem primeiras experiências negativas e isso trava a pessoa. Ah, eu vi um bicho sem cabeça. Ah, eu vi não sei o que lá. Ah, os espíritos não me deixam dormir. Ah, faz fila na minha porta. Eu estou escutando voz. É claro, eu também não estou ignorando que existem problemas mentais onde pode escutar vozes, eu não estou falando disso, eu estou falando do dom, a pessoa consciente consciente, normal na vida, né, sem nenhum problema psicológico, e de repente começa a ouvir vozes, de repente pensamentos estranhos e tal. Então, pegar essa galera, porque geralmente quando você vai pegar a história dos médiuns que não sabem que são médiuns, eles passam um momento na vida, na adolescência, de depressão, passa momentos de tentativa de suicídio. Por quê? Porque estava tão triste naquilo, estava interagindo com um plano invisível e de repente espíritos aproveitadores ou espíritos de outrora, inimigos, tentam fazer com que a pessoa não se abra. Porque mediunidade ela não é um castigo, né? Ela é um empréstimo, eu entendo ela hoje assim, como intimamente ligada à caridade. Eu não consigo trabalhar, pelo menos a minha mediunidade pessoal, eu não consigo trabalhar ela voltada só para o culto, por exemplo. A mim tem que haver a caridade, sim, de dar uma passagem de voz para um espírito, para que chegue até ele, até a outra pessoa. O desenvolvimento mediúnico serve para isso, no fim das contas. Serve para nos deixar mais humanos, mas com compaixão, com amor ao próximo e, como fui desenvolvido na Umbanda também, dar a passagem de voz
dos espíritos superiores, onde eles trazem o acalento, onde eles trazem uma mensagem do alto. Então, pessoas nas primeiras experiências, como eu disse, no primeiro momento eles podem não saber nada do que está acontecendo, até que um dia, depois que passa um monte de experiência negativa, aí ele cai rezando para cair num local sério, né? Rezando para cair num local sério. Geralmente essas pessoas vêm de família evangélica, vêm de famílias que bloqueiam, muito ortodoxas. Eu falo que geralmente o nosso dom vem ao contrário da crença, né? Geralmente parece que é uma piada, assim, para a gente conseguir desenvolver e mostrar que viemos, a gente tem que passar igual um trator em cima das nossas crenças, porque o dom está lá, simplesmente está, ele simplesmente jorra do meio do espírito. E enfim, nós entraremos em muitos assuntos, alguns mais delicados, outros mais simples, mas sempre importante lidar com quem somos. Então, eu sou Walter Araújo, mestre Reiki, massoterapeuta, também como agora me apresentando também como médium, então eu peço licença às pessoas do canal que de alguma forma querem estudar os fenômenos do espírito. Essa é uma boa oportunidade, que é onde vamos falar de vários assuntos e dos assuntos que forem aparecendo. Então, sem radicalismo, sem doutrinação, mas com esclarecimento. Trazendo esclarecimento e no fim das contas também até de lá na frente, quando eu entrar um pouco na Umbanda, a minha intenção é que esse curso, isso não é um curso, é uma série, era o que eu vou falar para as pessoas que forem adentrar a minha casa, a nossa casa como trabalhadores da espiritualidade, que ela tem um viés um pouco diferente do que eu falo, porque eu vou puxar bastante para as terapias holísticas, mostrar no seu corpo onde está situado tal situação e onde e levando isso para a conexão espiritual. Então esse vai ser o viés. Então a gente vai ter o viés doutrinário, mas o viés do eu te mostrar, pelo menos assim, né? Essa é a pretensão, eu tentar guiar para mostrar onde está situado tal emoção, mostrar que seu espírito tem órgãos, que ele está no corpo, que seus pontos de acupuntura, que são os nós, né, os meridianos, as veias, e onde tem os pontinhos de acupuntura, esses pontos de acupuntura são os nós que prendem o espírito no corpo, né? Que fala lá nos livros kardecistas que quando a pessoa morre, vêm os médicos biopatas para poder cortar os nós e desfazer e desligar da carne mais fácil, papapá, papapá, papapá. Esses nós são os pontos de acupuntura. Então a gente vira a lógica. E aí a gente consegue entender mais fácil, porque a partir do momento em que eu entendo o funcionamento do meu corpo, eu entendo como funciona o do parceiro que está lá no outro plano. Então, vou agora contar um pouquinho da minha história pessoal, né, da minha vivência pessoal. E eu acho que é isso. Mediunidade, você vai conversar com N pessoas diferentes, e N pessoas diferentes terão relatos. Que o mesmo relato meu de sensitividade é diferente da sensitividade do outro, ou a minha incorporação é diferente da incorporação do outro, ou a minha clara audiência é diferente do outro, às vezes a minha clarividência tem a clarividência do sonho, a clarividência que a pessoa tem naturalmente e a que o espírito traz, né? Então, também hoje eu estou fundado no SED, que é o Centro Espiritualista, Centro de Desenvolvimento Humano Integrado. Antigamente, inicialmente, eu coloquei o nome de CEIRI, que era Centro Espiritualista Holístico Independente, mas que é onde eu vou trazer
as duas formas de trabalho. Mas aí com um nome mais simpático, que é o Centro de Desenvolvimento Humano Integrado, nós estamos formando uma equipe de trabalhadores, tem 60 dias que estamos nesse local, contando hoje, 64 dias. Hoje aqui são 4 de setembro de 2018. E aí, logo abaixo aqui no link aí do YouTube, logo abaixo aí na descrição, tem alguns cursos online que eu tenho, de massagem, de vivências, alguns de meditação, de animal de poder e tal, que entram no intuito de ajudar a manutenção do SED. Então, se alguém se interessar, é só olhar nos links aí abaixo, vai ter a descrição dos cursos e os preços acessíveis. Isso entra para nossa manutenção do local, tá? Então, assim, vamos à minha experiência com mediunidade. Eu tive uma vivência bem turbulenta, assim. Inicialmente porque eu não tinha como contar para ninguém. Como todo médium normal, assim, brasileiro, é difícil nascer em berço já mediúnico, né? É difícil ter. Estamos numa geração de transição, assim, onde todo mundo vem de formação católica. Eu sou de Pedro Leopoldo, né? Nasci em Pedro Leopoldo, vivi minha vida quase toda, inclusive esse vídeo está sendo gravado aqui. E aqui é a cidade de Chico Xavier, e minha família meu avô teve vivências com Chico e tal, então teve algumas interações com ele e eu já tinha conhecimento do kardecismo. Mas pelas crenças limitantes, pelo bloqueio mesmo até em relação aos espíritos, no longo do meu crescimento, eu me perguntava ali com 13, 14 anos, eu já sentia, já tinha pavor inclusive de espíritos, pavor mesmo. Ainda hoje um pouco, mas a gente vai lidando com isso. E aí, de repente, não. Eu comecei Fiquei um tempo sozinho em casa, e aí eu comecei a acordar com casa aberta. Passei um tempo na carismática, primeiramente, né? Até os 14 anos mais ou menos eu ia na carismática. Mas a partir de um tempo aquilo não me fez mais sentido. Era bom, era legal, mas as imagens não faziam sentido para mim. A forma como era colocado a crença católica e aquela interação, enfim. Então, para mim passou a não fazer mais sentido. Então, religião é assim, religião é a gaiola que prende Deus. Então, daí eu comecei a ver que fazia alguns sentidos, que eu conhecia kardecistas tão legais, e eu falava assim, eu na minha ignorância, eu falava, gente, como essa pessoa pode ser tão legal assim e ser espírita? Acreditar em espíritos, isso é do demônio. Então, fiquei nisso e achava que a vida era assim, como um bom capricorniano, negava tudo. E, de repente, mas como um bom capricorniano também bastante curioso, passei algumas experiências em minha casa. Isso aí, às vezes, até algum parente meu deve estar ficando sabendo disso agora. Eu passei um tempo sozinho, 6 meses morando sozinho em casa, e com 15 anos, e aí de repente tinha noite que eu acordava com a casa toda aberta, parecendo que deram uma festa, e eu achando que era eu, o sonâmbulo, que tinha levantado, por um acaso ter um sonambulismo, alguma coisa assim, que pudesse ter levantado isso enfim, começado a ver os eventos. Então, pelo menos algumas vezes na semana ocorria algum evento desses tipos. Porta aberta, janela aberta, luz acesa, televisão, quando eu acordava, que eu olhava para a televisão, ela estava ligada em algum canal do Fala Que Eu Te Escuto ou algum filme de terror. E beleza, eu achava que eu tinha dormido, até que começou a ficar muito frequente e eu comecei a me lembrar que eu não tinha feito aquilo.
E enfim, aí sucederam meses de interações estranhas. E aí, enfim, eu fui aceitando que existia alguma coisa além que a minha cabeça. Então eu assisti um filme que se chamava. Na época eu me considerava ateu. Sim, eu já sabia que existia porque eu tinha umas sensitividades, alguns insights sobre o sentimento que a pessoa do meu lado estava, ou às vezes até algumas coisas muito palpáveis que poderiam ser comprovadas por outras pessoas. E aí, de repente, eu vi que eu estava mergulhado no meio energético. Mas minha crença não abarcava a mínima isso. Então eu fui experimentando. Eu falei, bom, eu vou te experimentar plano astral sem ter base religiosa para você se apresentar para mim como é. Então teve algumas experiências de susto, teve experiências físicas de eu pedir para poder fazer o barulho para comprovar se estava lá e o barulho se repetir, e eu pedia novamente, o barulho se repetia, eu pedia novamente, o barulho se repetia, e eu ficava com pavor, né? Porque eu realmente via que tinha algo ali. E aí, não, nunca fiz mesa quija, nem brincadeira do copo, isso aí é brincadeira de espírito zombeteiro, espírito sério, de luz. Não vai se meter a brincar com caneta, brincar com copo, né? Não existe, enfim. Então eu fui interagindo e até que de repente eu me senti à vontade em entrar no kardecismo. Participei um tempo aqui em Pedro Leopoldo, li alguns livros, participei um pouco e me senti à vontade. Depois eu passei um tempo mais afastado e entrei para a terapia holística. Isso, com essas interações, e eu sentindo, mesmo dentro do kardecismo, com todas as explicações, eu ainda sentia que poderia fazer mais. Eu sentia que eu estava fazendo assim 30% do meu espírito, que meu espírito chamava. Eu sempre fui um pouco revoltado com essa questão de religião. Religião para mim sempre foi uma arma. Eu sempre pensei assim, por tudo que a gente vê, uma arma massificadora para poder fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para poder separar as pessoas, para poder criar guerras. Quantas pessoas foram mortas na Inquisição, médiuns, bruxos, foram queimados em nome de Deus. E até hoje separam as famílias pelas pessoas serem homossexuais, por serem de outra crença que não a deles. E aí, de repente, a religião que era para religar desliga, e que era para poder deixar livre massifica, prende, e aí daí nasce a expressão templo é dinheiro. Então isso sempre me afastou de qualquer religião que fosse. Mas o dom da gente ele está pouco se ferrando, desculpe a palavra, para a nossa crença. Ele simplesmente acontece e vai abrindo, e se a gente não cuidar dele, não fica legal. Não fica legal porque a gente vai ter algo correndo em que nossa crença não abarca. E aí, de repente, eu me senti à vontade dentro do kardecismo e tal, mas ainda assim me senti um pouco limitado quanto à ação. Porque para mim, toda religião só vale se ela estiver linkada a uma ação social. Para mim não tem a mínima serventia, com todo respeito, essa é a minha opinião pessoal, esse primeiro vídeo é para mim não tem a mínima serventia eu estar só fazendo só para mim. Olha que curas maravilhosas, não adianta nada eu arrotar curas maravilhosas, minha interação com Deus, minha interação com os espíritos, minha não sei o que lá, se se eu não fizer algo pelo próximo. Que é isso que pelo que eu entendo, mesmo tão deturpada os livros religiosos de todas as religiões, ainda assim, na maioria dela, prega-se
a estender a mão para o próximo, né? Mas na verdade eu via que as pessoas estendiam a mão para o próximo mais para poder julgar, para poder separar. Você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai não sei o que lá, mas o outro que está falando está pior do que quem ele está apontando o dedo. Então, eu entendi isso e eu sentia falta disso nas casas espirituais, enfim. E aí, por fim, na terapia holística, que são as terapias naturais, a massagem, o reiki, as terapias no geral, eu achei o que eu estava procurando, porque na religião eu me sentia suprido, tipo, 30%. E aí, essa prática de interação com o outro, de estar interligando, de dar a mão, de estar unindo, eu vi essa pegada com o Reiki, que é onde eu comecei a fazer nos parques. Não por cunho religioso, não por medo de religião. É aquela pessoa que, né, frase de Facebook, aquela pessoa que tem uma religião por medo, ela só é um cão adestrado. Ela está sendo adestrada para ter medo, por isso que ela tem que ser boa. Então isso não é, isso é um condicionamento. Mas no fim a religião eu entendo que para ela te religar, para você entender quem você é, para você se abrir, que a hora que você estende a mão para o outro, você está estendendo a mão para si mesmo. Então eu achei essa pegada com o Reiki, porque ele é uma energia invisível, ele fazia pelo outro. O reiki eu não precisava ficar falando para o outro, olha, você tem que ser, olha, corrige isso, olha, corrige aquilo, olha, cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo. Então, eu fui percebendo que a tal da reforma íntima que todas as religiões pregam, o reiki ele promove isso com sucesso dentro da limpeza de 21 dias. Não que faça tudo de uma vez. Gente, aqui tá muito calor, tá? Por isso que eu tô assim, então eu tô deixando bem à vontade o vídeo. A reforma íntima, que tanto pregam nos livros, e tantas pessoas que arrotam santidade, e isso e aquilo, e de repente entra nos 21 dias e vê que tem muita coisa para fazer ainda. E não vai ser só nessa vida que vai resolver. Então, o que salva a gente é a caridade, é a abertura, é a compaixão. Por quê? Nesse meio, não adianta eu falar que eu estou incorporando Maitreya, Oxalá, Mestre Ascenso, se eu não consigo dar bom dia para o porteiro, se eu já saio chutando gato, cachorro. Adoro amar quem está fora, mas dentro de casa é um capeta, né? Então é mais fácil amar quem está fora, não é? Porque quem está dentro de casa só falta a gente matar. Então, são essas coisas, são essas pequenas coisas. Então, com essas conclusões que eu fui chegando com o Reiki, quando eu fiz o Reiki 1 em 2008, aí o meu espírito ele sentiu que era a carga energética que precisava para eu poder acreditar piamente que os espíritos existiam, porque a partir do momento que eu me identifiquei como espírito, porque toda mudança religiosa, ela não vai funcionar enquanto o ser que o compõe não se entender enquanto ente espiritual. Enquanto ele achar que Deus não gosta dele, para que me criou, por que eu estou aqui, qual a minha missão, será que eu nasci por sorte, aí vem as coisas da vida. Enquanto essa pessoa ela não tem uma lógica que a ajude a entender como que ajude a entender tudo o que a cerca, pelo menos no primeiro momento, porque a gente precisa criar pelo menos uma crença primeiro, para poder facilitar o entendimento do que está. E aí eu vi essa união do Reiki e as religiões espiritualistas. Mas o que eu achei curioso também no segundo momento é o bloqueio que algumas religiões têm com o Reiki, que é uma técnica japonesa de imposição de mãos, que não necessariamente está ligada à religião. E aí eu fui perceber o segredinho, porque o Reiki ele religa.
E ao religar, ele faz o trabalho da religião, só que é uma técnica. E aí foi o ponto onde eu vi, achei o que eu estava procurando. Num sentido que talvez possa não fazer um efeito muito drástico num primeiro momento, mas uma grande parcela da população iniciada, foi o que eu fui pensar, iniciada com as conclusões que ele ajuda a gente a chegar, porque ele eleva a consciência e começamos a agir nos planos, a descer e a subir a escada dos planos evolutivos conscientemente. A gente consegue saber de onde está vindo a informação e isso não depende de um líder religioso. Então, eis o segredinho. Eu não preciso de um líder religioso, eu não preciso de um representante, porque eu sou o meu representante. Eu sou uma parcela de Deus. E o Deus completo, assim como esse fio de cabelo é o todo de mim, eu sou o todo de Deus. Então, eu sou completo, eu sou fechado em mim mesmo. Eu posso ir em algum local, em alguma religião, como para congregar, para compartilhar, para aprender, porque eu aprendo com o outro, eu ensino o outro, né? Porque ninguém é tão mal, ninguém é tão pouco que não tem o que ensinar e nem tão completo que não tem o que aprender. Então, ao saber disso, a pessoa não se entrega. E era esse era meu lema, esse era sempre foi o meu mote dentro da religião, assim, eu não conseguia me entregar muito por causa dessa resistência quando você vê líderes que querem, no fim, tomar a sei, tomar conta da vida da pessoa, se tornar dono e escravizar aquela pessoa, mas hoje eu acho que tem pouca gente boba assim, né? Que hoje em dia se uma pessoa falar, eu vou prender sua energia aqui, a pessoa levanta e vai embora, né? No mínimo assim, mas um local sério não faz esse tipo de coisa. Então, é onde eu vi a força do reiki, que ele ajuda a trazer essa conexão, e foi o que ele me trouxe. Me deixou liberto em mim mesmo, à vontade comigo mesmo, eu entendendo que eu sou um espírito na carne, aí eu já entendi um monte de coisas automática. A hora que passou aquela limpeza dentro de mim, eu entendi que tem uma missão, todo espírito tem, ninguém foi criado à toa, e no fim das contas, a entrega. Ok, aí depois passei um tempo no kardecismo, me afastava um pouquinho, li alguns livros, voltava, e nessa interação vai e volta. E em outros centros e tal. E de repente, um belo dia me veio em 2012, resumidamente, me veio uma síndrome do pânico, que depois de 4, 5 meses que eu consegui entender que era o pânico, que eles dizem que é o pânico, né? Porque na verdade eu entendo que as pessoas não sabem muito bem o que é, enfim. E aí a interação, eu fui a prova viva para mim mesmo do que a terapia holística fala, que a terapia holística né, principalmente o reiki, é evitar que pensamentos e emoções doentes, é uma técnica que evita que pensamentos e emoções doentes afetem o corpo físico. E nessa hora não foi religião que me ajudou. É a fé acesa, né? É a fé em Deus. Val, o que você acredita? Acredita em Deus. O que vem abaixo disso, a gente vai conhecendo. Então, foi onde eu resolvi... cheguei mais um monte de conclusões. É ótimo esses processos de abertura que a gente passa, porque às vezes são negações e é hora de deixar muito peso para trás. Então, se você está passando um momento maior de turbulência, de desacreditar em si mesmo, de não entendimento das coisas que estão ocorrendo, contigo, aceita. Aceita. Eu falo que primeiro é observar, porque se você não conseguir observar, não vem a luz da consciência. Então, primeiro você observa o que está ocorrendo, aceita, perdoa, se auto-perdoa e libera. Às vezes a pessoa para em algum desses.
E aí é onde requer muita força pessoal, muito reforço pessoal de manter a fé acesa, mesmo que tenha algum momento de situação onde você não consegue entender bem o que é. Então, aceita e segue. Ponto. Continue praticando a sua fé, não deixe de ir onde quer que você se sinta bem, se é na igreja evangélica, se é na igreja católica, se é no centro espírita, se é no centro umbandista. E aí, de repente, eu, nesse meio tempo, fiz os exames e tal, aquele monte de coisa, que eu dei muita reação corporal. E aí, por fim, eu continuei meu trabalho, continuei minha vida, tomei algumas decisões. O pânico vem de algumas decisões que a gente não toma, né? E aí eu comecei a tomar as decisões, falar os nãos que eu deveria, tomar as decisões que eu deveria, mudança de vida que deveria, e de repente passou, melhorou. E aí é o seguinte, de repente eu me parei na Umbanda e no Santo Daime, e foi onde eu realmente me encontrei. Parece que eu estava esperando aquilo, e foi onde eu me desenvolvi com a ayahuasca, que é um processo muito forte. Durante um tempo, foram 6 anos, e durante esse período foi onde realmente as entidades se apresentaram, onde eu me conheci muito melhor, onde eu fui me abrir para mim mesmo, né? Não é para ninguém, não é para show. Onde foi todo todo baralho se encaixou e eu fui entender. Aí começou as interações espirituais. Aí, de repente, eu começo a atender com o preto velho. E aí eu fui perder o preconceito, né? Ao tomar um enteógeno. O que que é a ayahuasca, né? A ayahuasca, eu falo da ayahuasca aqui porque ela fez parte do meu desenvolvimento mediúnico. Não estou fazendo propaganda dela para ninguém. Tanto que é liberado pelo governo brasileiro como uso religioso ou em rituais cerimoniais e tal, em volta da fogueira, no xamanismo. Ele vem da América Espanhola e também dos índios amazônicos, onde é a mistura de uma folha que é a chacrona e o cipó, que é o jagube ou o mariri. E ela é um enteógeno, ela não é um alucinógeno, porque para ela ser um alucinógeno, ela teria que ter 200 vezes mais porção do que é na ayahuasca que é servido, que é consagrado nas igrejas e nos pontos de Santo Daime. Santo Daime é a religião de Daime é força, Daime é amor, Daime luz, e a ayahuasca é o que é a bebida em que é tomado no Santo Daime, que é tomado na união do vegetal, que é tomado na barquinha, que é tomado em cerimônias xamânicas. Então o Santo Daime não é a ayahuasca. Santo Daime é a religião, a doutrina musical, assim como a Umbanda, onde se consagra o Santo Daime. E ao consagrar a ayahuasca, né, como eu dizia, ela é um enteógeno, ela é liberada. E aí, às vezes, por exemplo, o álcool ele também não tem comparação, porque não é uma droga. Porque a droga é aquilo que te vicia e a ayahuasca ela não tem o poder de viciar, ela não substitui nada no seu sangue. Tô dando essa explicação aqui porque às vezes pode ficar subentendido alguns preconceitos. E para entrar na Umbanda e no Santo Daime tem que se despir deles. Então, isso fora meu trabalho que eu já fazia como mestre em Reiki, iniciando pessoas nos parques. E aí, de repente, que eu dizia sobre a questão da ayahuasca ser liberada para uso, o álcool e o cigarro, foi a minha preocupação quando eu entrei, tá? Eu vou tomar algo em que o álcool e o cigarro também são liberados pelo uso brasileiro, e aí? Né? E as pessoas morrem disso. E aí, de repente, eu me deparei, fui ler na internet sobre a ayahuasca,
li algumas coisas, por exemplo, às vezes a pessoa toma lá no meio do mato, lá com não sei quem, não sei na onde, aí já sai na mídia marrom como, ah, o Santo Daime, não tem nada a ver, né? O Santo Daime é extremamente rigoroso. Então, o que eu li sobre os relatos, né, não entrei de gaiato, o que eu li dos relatos, ah, pode dar isso e aquilo, eu falei, mas isso o álcool também pode dar, né? E quando eu tomei, eu vi a brutal diferença que não é nada a ver com álcool. Você pode ter a sua primeira limpeza pode ser das vezes que você bebeu. E aí eu fui ver a íntima ligação entre vício e mediunidade, o vício e as emoções, porque o álcool ele te traz algumas emoções, mas ele ainda tem um vínculo kármico com a cana de açúcar. É uma planta de poder, mas ela tem um vínculo kármico muito forte com a escravidão. O tabaco, ele é usado no xamanismo, ele é usado pelos índios e ele puxa muitas questões da terra. E aí, como tudo que o homem branco põe a mão, né, vira vício. E aí hoje tem aí as drogas liberadas. Então a ayahuasca ela não entra na questão das drogas lícitas, porque ela não é uma droga, ela não tem o poder de vício, ok? Ponto. Umbanda. Umbanda, para eu poder entrar para Umbanda, assim, para quem me conhece de muitos anos atrás, para ver que hoje eu entrei, tem 7 anos, completo esse ano, ano que vem, na verdade, esse ano completou 6, que eu comecei aí em centro, que eu me batizei, foi uma transformação muito grande para mim, porque por desconhecimento eu era preconceituoso com quando falava comigo de Umbanda, eu só conseguia lembrar de de trabalho daqueles de jornal, sabe? Trago seu amor em não sei quantos dias e um despacho na esquina, né? E com um frango. E aí, de repente, que por ignorância completa minha, trabalho dentro da Umbanda, não existe corte, não existe corte de animal, não existe trabalho para o mal, não existe alguém chegar lá e falar eu quero fazer isso para matar alguém. Nem sei se vai conseguir, né? Porque é bala de festinha. Não sei se a pessoa tem esse poder. Mas se você chegar num lugar que tiver falando isso, sai fora que isso não é Umbanda, tá? Isso não é Umbanda e tem implicações muito sérias quando você faz algo de energético para alguém. Primeiro a começar que todo pensamento bom é uma oração, todo pensamento mal é um feitiço. Então, esse negócio de trabalho para o mal não existe dentro da Umbanda, não existe corte animal dentro da Umbanda. Existe no candomblé, mas mesmo assim ainda é voltado para o culto onde as pessoas comem no final, né? Outras pessoas aí, vocês podem ver em outros canais aí, pessoas que são próprias do candomblé que vão falar isso. Então, é uma religião de matriz negra, indígena, traz elementos católicos, traz elementos kardecistas e traz elementos regionais, né? É muito complexo e simples ao mesmo tempo a Umbanda. É complexo entender porque você vai numa gira, às vezes você não entende nada, né? A primeira vez que eu cheguei numa gira foi assim, primeiro foi desfazer os preconceitos. Estava dentro de um terreiro de Umbanda tomando Santo Daime. Isso é complexo, cara. Isso é complexo. Foi na Fraternidade Caimã, ao qual eu sou muito agradecido. Um abraço a todos da Caimã. E aí, de repente, eu me dando com as minhas coisas, com a ayahuasca, tudo muito colorido, tudo muito bonito. E eu fiquei tomando 6 meses sem me manifestar, sem sentir, achava que aquilo era só eu mesmo, mas eu estava aberto. Depois da síndrome do pânico, eu queria me redescobrir, porque eu vi que a gente é que se limita, e quem tem limite é município. Então,
De repente eu queria descobrir quais eram os meus limites para eu conseguir superá-los, para eu conseguir ultrapassá-los. Então foi desfazendo esses preconceitos. Primeiro, eu já fui tomar ayahuasca tranquilo porque eu fiquei 2 semanas lendo sobre o que que era. E eu consegui separar o que era a opinião pessoal ali do cara. Porque quem escreve uma matéria religiosa, alguma coisa assim, ele também tem uma crença. E aí ele vai colocar a opinião dele com certeza junto dali, vai empurrar um pouquinho, né? Vai dar uma, uma mijada em cima da religião do outro. Então eu consegui separar isso. Aí eu cheguei lá, com o tempo eu comecei a conseguir entender que aquele trabalho lá da pessoa que oferece, traga o seu amor em 3 dias, não sei o que lá, aquilo lá é batedor de carteira. Com todo respeito a quem faz esse tipo de trabalho. Mas eu entendo hoje que trabalho não se cobra. Atendimento espiritual incorporado não se cobra. Que me perdoem os meus amigos que fazem isso. Os meus amigos, assim, os conhecidos, as pessoas que eu conheço que fazem isso, mas dentro da minha crença não se faz assim. A entidade que se presta a fazer isso, enfim, cada um com seus karmas para lá, não tem nada a ver com isso. Mas a Umbanda não prega isso, não prega trabalho cobrado. Então essa foi o que eu venci, juntamente com a questão do sacrifício animal, que não existe o sacrifício animal. E na onde eu frequentava não se usava o álcool e nem o tabaco como ferramenta de trabalho assim constante, né? Os pretos ecos poderiam usar ali, né, para o passe e tal, mas o álcool não. Alguns locais usam, ok, é um pouquinho na boca para poder trabalhar a parte etérica, porque as entidades da Umbanda, a Umbanda ela é uma religião, a Umbanda e o Santo Daime, para mim me ajudou muito, porque ela me ajudou a me colocar no centro de quem eu era. Que a maioria das religiões elas são ultra-humanas. Ela não te coloca como humano, ela te coloca como um lixo, onde você tem que se recuperar, porque você é o corrupto e Deus está lá em cima. Eu entendo, na minha visão pessoal, eu entendo que a Umbanda e o Santo Daime, eles te integram com a natureza, são religiões naturalistas. Entende que as forças de Deus, que os 7 tronos de Deus, eles estão nos elementos da natureza. E por isso que eu falo que é simples, mas é complexo, porque ele tem uma psicologia muito fina, onde os ventos são de Ansan, com a tempestade, isso dentro da teoria da Umbanda, porque se você for entrar nos outros, cada um tem sua Umbanda pessoal. Se você conversar com 15, 30 Umbandis diferentes, vão ser 15, 30 Umbandas diferentes, porque cada um lidar com uma forma com isso. Mas tem algumas coisas, Yansan é da tempestade, Xangô é da montanha, Exu é o do fogo, Ogum é da luta, do ferro. Então tem várias comparações, e isso são tronos de Deus, eles não são pessoas, eles não são espíritos. Tem espíritos que vibram muito próximo a essa fonte natural. Então, esse desceu o Ogum, desceu a entidade Ogum, porque o Ogum é uma onda cósmica. Enfim, então, foi nesses entendimentos de que eu estou regido pelo Sol, pela Lua, eu estou na Terra, eu quero fazer uma oferenda para Oxum, eu vou na cachoeira, levo flor, mel, frutas, melão, eu vou, eu vou no ponto de Obaluaê, eu vou no ponto de Xangô. Não existe esse negócio de despacho na esquina. Isso aí bom, tudo bem, pode ter algumas pessoas que têm essa crença, mas até onde eu entendo, encruzilhada é encruzilhada energética. Não é encruzilhada de uma rua, eu abri uma rua aqui, pronto, ali vou colocar ali para tal. E se ele não for daquela entidade? Então, enfim, é o que eu tenho aprendido, é o que eu trabalho assim. E cada um desenvolve uma crença e desenvolve uma forma de trabalho. Mas é isso, eu entendi ao me situar como um ser, eu tive que entender que eu estou sob sol, sob a lua, que eu estou sob leis que eu tenho, que eu vim obedecer algumas leis e fazer o meu trabalho.
fazer o meu trabalho dentro da compaixão, dentro do amor, respeitando o livre-arbítrio do outro, seguindo o meu livre-arbítrio, não deixando com que as pessoas espelhem os medos delas em mim e eu acabo pegando para mim, porque senão meu livre-arbítrio permite que isso ocorra e aí já foi. Então, a minha relação com, assim, resumindo, muito resumidamente, a minha relação com a mediunidade, ela veio crescendo com o tempo, ainda estou entendendo. O trabalho dentro da Umbanda é para, no fim das contas, nós conseguirmos fazer com que saiamos pessoas melhores, mais humildes, mais centradas no nosso objetivo e não para que seja o contrário disso, entende? Então, o fim das contas, o desenvolvimento mediúnico é para com que nasça no nosso coração a humildade, a compaixão, o amor ao próximo. E sou humano, sou cheio de erros, mas estamos aí na caminhada para que dividindo, compartilhando, recebendo, para que a gente possa, no fim das contas, entender o que é espiritualidade, porque a gente pode chegar lá do outro lado também e não ser nada disso. Isso ter só servido como uma historinha do jardim de infância para que isso possa fazer algum sentido para a gente lá. Né? Que nem brincar de roda quando criança e depois brincar de gira quando você cresce. É um treino. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo aí por estar assistindo esse primeiro vídeo. Virão outros nos mais variados assuntos. Vou trazer bibliografia. Vamos trocando ideia aí nos comentários. Então, se inscreva aí no canal. Acessa os cursos aí embaixo, quem quiser ajudar o SED aí, porque realmente viver, eu tenho meu trabalho, eu não vivo da mediunidade, tá? Como alguns vivem, não é minha missão viver da mediunidade, isso para mim ele é um prazer fazer o trabalho com as entidades, estamos formatando ainda esses atendimentos, e se Deus quiser, tá aí tudo fluindo e vamos fluir na luz. Um abração, pessoal, tudo de bom.